A entrega incondicional de Michael Assinger. Áudio 43. Tornando-me CEO. A Medical Manager Corporation nasceu de uma IPO bem-sucedida em 2 de fevereiro de 1997. Aqui, na floresta em Alachua, eu não somente mantive o cargo de presidente do nosso grande centro de P&D, mas também me tornei CEO e presidente do conselho da nova empresa. Eu era completamente ingênuo com relação à quantidade de trabalho que assumiria como CEO. Logo percebi que exigiria todo o foco unidirecional que eu tinha desenvolvido com meus anos de meditação. Eu me entregara e essa era a tarefa que a vida me dera. Isso a tornava parte da minha jornada espiritual e eu estava totalmente preparado para me dedicar a ela com o máximo da minha capacidade. A primeira coisa que fiz foi dar os passos necessários para garantir que saberia o que estava acontecendo na empresa. Eu estava em Alachua e um grupo de executivos de mentalidade independente, acostumados a comandar suas próprias empresas, se espalhava por todo o país. Se eu ia assumir a responsabilidade pela empresa, eu precisava que um fluxo completo de informações passasse pela minha mesa. Isso exigiria teleconferências regulares e uma enorme quantidade de memorandos para acompanhar o que todo mundo estava fazendo. Quando anunciei que cada executivo precisaria entregar um relatório semanal sobre as principais atividades sob sua coordenação, houve um bocado de reclamações. Mas, juntos, tínhamos uma experiência enorme e eu queria que a mente do grupo tomasse as decisões, e não a mente de apenas uma pessoa. Mas não demorou até eu perceber que não teria como me manter a par de todos os relatórios semanais e ainda estar bem preparado para as teleconferências com os executivos. Eu precisava de um bocado de ajuda. E, como você já deve ter adivinhado, foi exatamente isso que recebi. Não vamos chamar de milagre, mas dessa vez a magia da vida apareceu na forma de uma jovem chamada Sabrina. Paul Dobbins a havia conhecido há alguns anos antes, num dos nossos seminários com representantes, e aparentemente foi amor à primeira vista. Não muito tempo depois, Paul nos informou que Sabrina iria se mudar para cá e que eles iam se casar. Eu não conhecia Sabrina e fiquei preocupado, pensando que Paul esperava que ela se mudasse para uma comunidade espiritual baseada em yoga quando ela nem se interessava por yoga ou meditação. Ele garantiu que ela se adaptaria muito bem e também me informou que eu ficaria muito satisfeito se ela trabalhasse na empresa. Entrega, entrega, entrega. Como se eu tivesse escolha. Por acaso, a empresa familiar de Sabrina era uma pequena representante do Medical Manager na Califórnia. Ela estivera vendendo, instalando e dando suporte para o programa de administração de consultórios desde os 13 anos. Apesar de ter apenas 22, quando começou a trabalhar na Personalized Program e não ter feito faculdade, logo descobri que a análise de negócios em nível executivo era algo completamente natural para ela. Embora não tivesse experiência anterior nesse nível, Sabrina foi a pessoa que procurei para me dar ajuda quando me tornei CEO. Com Sabrina ao lado, uma das minhas principais responsabilidades como CEO era fazer a empresa crescer. Felizmente, aquela não era uma empresa comum. As perspectivas de crescimento para a recém-criada Medical Manager Corporation eram fenomenais. Para começo de conversa, nosso crescimento viria naturalmente à medida que adquiríssemos nossos representantes. Tínhamos quase 200, muitos dos quais seriam aquisições muito boas. Contanto que tivéssemos um fluxo constante de novos representantes se fundindo à empresa, tínhamos uma fonte natural de crescimento. Mas, para mim, muito mais interessante era o crescimento tremendo que resultaria da capacidade de conectar eletronicamente nosso enorme número de médicos com o restante do setor de saúde, inclusive companhias de seguros, laboratórios e farmácias. Assim que juntássemos o apoio aos nossos consultórios sob um único teto, poderíamos proporcionar um nível de automação para o sistema de saúde que não somente cortaria custos, mas também resultaria em maior eficiência e melhor atendimento ao paciente.
Sentei-me com Sabrina e disse a ela que nossa primeira iniciativa corporativa era implementar cobranças e outras transações de serviços de saúde totalmente eletrônicas para nossos mais de 100 mil médicos. Então informei que ela ficaria encarregada disso. Esse foi o nascimento do que chamamos de Medical Manager Network Services. O sucesso desse empreendimento em tantos níveis foi praticamente incompreensível. Começou como uma visão inspirada e cresceu até uma linha de negócios de 100 milhões de dólares por ano. Num período muito curto, nos tornamos líderes do setor em transações eletrônicas. Nos 2 anos seguintes, a empresa cresceu aos saltos. Continuamos adquirindo mais e mais representantes e nossa empresa em todo o país significava que podíamos fornecer nossos serviços a clientes cada vez maiores. Eu nunca havia trabalhado tanto na vida, mas isso não me deixou esgotado. Na verdade, teve o efeito oposto. Quanto mais eu abria mão do Mike e simplesmente me comprometia com a tarefa que a vida tinha me dado, mais crescia o fluxo de energia espiritual dentro de mim. Era como se, ao me alinhar com o fluxo externo da vida, o lindo fluxo interno de energia se tornasse naturalmente mais forte. A essa altura, eu já estava totalmente convencido de que o desprendimento constante dos pensamentos e emoções autocentrados era o que bastava para alcançar um profundo crescimento pessoal, profissional e espiritual. A internet e o serviço de saúde. Depois de quase 30 anos, eu tinha visto tanta perfeição se desenrolar ao meu redor que nada em mim desejava interferir no fluxo. Eu tinha visto repetidas vezes um aparente problema revelar-se uma força de mudança nos empurrando para frente. Com certeza foi o que ocorreu no fim de 1998, quando nossas teleconferências para discutir estratégia executiva começaram a se concentrar em como a internet afetaria nosso negócio. Estávamos preocupados porque logo nossos concorrentes teriam acesso barato a todos os médicos em todo o país sem necessidade de criar uma rede de representantes. John Kang e eu sabíamos muito bem que 2 empresas de serviços de saúde pela internet, a Healthline e a WebMD, já estavam fazendo cada vez mais contato com nossos médicos. Sabíamos que precisávamos fazer alguma coisa se quiséssemos nos manter competitivos no mundo futuro da conectividade pela internet. Mais ou menos nessa época, John Kang foi apresentado a uma empresa chamada Synergy, em Nova Jersey, que estava no processo de desenvolver um portal de serviços de saúde muito avançado na internet. A Synergy possuía uma das melhores equipes de administração do setor e parecia que nenhuma das outras startups tinha chance contra ela. Os executivos da Synergy estavam muito interessados numa fusão com a Medical Manager Corporation. Seu sonho era passar todas as transações do setor de saúde pelo seu portal na internet. Quando olharam para nós, viram mais de 100 mil médicos já conectados eletronicamente para uma ampla gama de serviços. Se eles cuidassem das transações de todos os nossos médicos, todo mundo no setor quereria fazer negócios com eles. A Synergy estava em posição de alavancar o ativo que tínhamos construído e levá-lo a um nível totalmente novo. Em maio de 1999, John Kang marcou uma reunião para eu conhecer o presidente da Synergy, Marty Wilgood. Marty e eu morávamos em lados opostos do país. Por isso, ele sugeriu que nos encontrássemos num aeroporto particular em Midway, um nome adequado que quer dizer metade do caminho, no Texas. Na verdade, Midway ficava quase exatamente na metade do caminho entre Califórnia e a Flórida. Aluguei um jato particular e fui sozinho. Estar sentado sozinho num jato particular de 6 lugares, a 40 mil pés, é muito tranquilo. Entrei em meditação e minha mente ficou muito calma. Quando abri os olhos, assimilei a tremenda diferença no ambiente com relação à primeira vez que tinha decidido desapegar e ver aonde a vida me levaria. Eu ainda morava na mesma floresta e mantinha as mesmas práticas da manhã e da noite, mas de algum modo todo o restante havia mudado radicalmente. Refleti sobre quantas vezes a vida tinha me apresentado mudanças com as quais eu me sentia desconfortável.
No início tinha sido difícil ignorar a mente resistente. Com o tempo, à medida que via as consequências de assumir o risco de abrir mão de mim mesmo, o processo foi se tornando muito mais natural. Eu estava cercado pelos resultados desse desprendimento. Na minha vida não havia nada para que eu pudesse apontar que não tivesse vindo da entrega ao fluxo da vida. Esse processo tinha sido uma lição tão grande de humildade que nada em mim desejava resistir nunca mais. Eu estava profundamente apaixonado pelo entusiasmo e pela maravilha de experimentar o que veria em seguida. Era com essa mentalidade que estava indo para o Texas me encontrar com o presidente da Syneric. Para mim, essa proposta de fusão era simplesmente o que ia acontecer em seguida. Eu não precisava pensar nela. Já sabia que nada dentro de mim queria fundir a empresa com a Syneric ou com qualquer outra. Eu adorava o que estava fazendo. Tinha dentro de mim uma visão ardendo que havia me impulsionado ao longo de 20 anos. Tudo teve início quando comecei a escrever o código desse programa incrível e jamais diminuiu nem por um único instante. Essa visão me inspirava dia e noite. Eu não queria comer, não queria dormir, era impelido a aperfeiçoar o programa, sua distribuição e o suporte aos médicos que tinham confiado seus consultórios a nós. Sentia que a vida tinha me dado essa tarefa e estava honrado em fazê-la. Não tinha perdido nenhuma gota do meu foco inicial, nem do meu desejo de explorar os estados interiores mais profundos. Essa entrega à vida era o meu caminho para a realização pessoal, e não havia dúvida de que estava funcionando. Eu não estava vivendo com base no que queria ou não queria. Esse tipo de pensamento tinha parado de passar pela minha mente muito tempo antes. Estava ocupado demais tentando fazer o trabalho que a vida tinha me dado. Isso era Karma Yoga, no mais alto nível. Eu havia entregado minha vida ao fluxo universal, e ele não somente tinha aceitado, tinha me devorado nesse processo. Eu não me importava nem um pouco com o que me acontecesse, só me importava com a empresa, os funcionários, os médicos e, acima de tudo, com a visão de perfeição que impelia as próprias batidas do meu coração. Por mais belo que isso pareça, me peguei num jato indo para um aeroporto minúsculo, em algum lugar no meio do Texas, conhecer um total estranho e discutir as providências necessárias para colocar a empresa sob o controle dele. Resumindo, era isso. Os acontecimentos mostravam que o maior potencial para a empresa estava além do que poderíamos fornecer sozinhos. Minhas discussões com John Ken sobre o acordo proposto tinham me mostrado como Mart era esperto. O controle era sem dúvida meu maior problema. Eu queria estar em condições de manter o sonho vivo e proteger a empresa de sofrer abusos em nome do puro ganho financeiro. Mart havia concordado em colocar John, eu e alguns outros membros do conselho da Medical Manager Corporation no conselho de administração da empresa combinada. Além disso, concordou que eu fosse co-presidente do conselho e John e eu seríamos os co-CEOs. Como um incentivo a mais, a nova empresa combinada manteria o nosso nome, Medical Manager Corporation. Apesar de ser novato em fusões de empresas de capital aberto, eu era astuto o suficiente para saber o que realmente significava nos conceder esses cargos de alto nível. Significava que Mart confiava tanto em sua posição de autoridade que não se sentia nem um pouco ameaçado ao ceder todo esse poder para pessoas com quem ele não tinha história prévia. De qualquer modo que você analisasse, se o negócio fosse em frente, Mart seria o meu chefe. Isso era mais interessante ainda, já que eu nunca tinha tido um chefe e estava com 52 anos. Tinha pesquisado tudo o que podia sobre Mart. Ele era um empreendedor bilionário cujo passatempo era criar cavalos de corrida puro sangue. Tinha crescido em Wall Street, comprando e vendendo empresas, e também havia criado organizações muito bem-sucedidas a partir do zero, inclusive a Medico, que ele tinha vendido para a farmacêutica Merck por 6 bilhões de dólares. Mais importante, ele era tremendamente respeitado nos altos escalões dos negócios. Mais de um artigo a seu respeito usava livremente a palavra gênio. Mart havia feito uma oferta de 1,3 bilhão pela Medical Manager Corporation. Nosso conselho administrativo estava inclinado a favor do acordo. Eu tinha quase certeza de que todos os vetores fluíam nessa direção, motivo pelo qual estava indo para esse encontro. O que não sabia era como seria a vida naquele ambiente corporativo maior. Percebi que jamais poderia saber antecipadamente e estava pronto para me entregar mais uma vez ao fluxo da vida.
A partir de um ponto de vista pessoal, eu estava muito mais interessado em ver como Marty se sairia comigo do que como eu me sairia com ele. Eu era um yogi de rabo de cavalo que não usava terno e Marty, certamente, era um empresário mais tradicional. Será que a coisa iria funcionar? Marty veio no seu jato, com uma pessoa da sua área de desenvolvimento de negócios. A reunião durou apenas algumas horas e tudo correu bem, como seria de esperar naquelas circunstâncias. Cada um de nós já havia passado tempo suficiente analisando a proposta de fusão, de modo que, quando nos encontramos, as sinergias estavam bastante claras. Achei Marty muito pé no chão e acessível. Ele era profissional e eu realmente gostei disso. Fiz questão de discutir, ou mais exatamente revelar, a existência do templo e meu compromisso com a meditação e meu estilo de vida alternativo. Sabia que não iria abrir mão de nada disso, portanto pareceu adequado alertar em que ele estava se metendo. Era óbvio que Marty não se incomodava com coisas pequenas. Era uma pessoa voltada para o quadro geral e só se importava com o desenvolvimento corporativo. Não poderia se importar menos com meu estilo de vida pessoal. Mas prestou bastante atenção quando discuti quanto eu trabalhava duro todo dia. Disse que sua esposa fazia yoga e achei que, sendo da Califórnia, ele devia ter conhecido muita gente como eu. Quando Marty e eu apertamos as mãos e nos separamos, eu nunca poderia saber quanto acabaria aprendendo com aquele homem, tanto pessoal quanto profissionalmente.